Oi, professora. Meu nome é Juliana Simonassi e sobre o sistema sensorial ficamos com a parte olfativa. Meu grupo é a Bárbara Reis, a Thais Naramelo, o Henrico Induz e eu, Juliana Simonassi. Somos do grupo de enfermagem B da UVV, tá bom? E vai começar o vídeo. Meu nome é Thais Nara Moreira de Mello. Vou falar um pouco sobre a cavidade nasal. Na anatomia da cavidade nasal, é essencial tanto na respiração quanto para a nossa percepção dos odores, o olfato. Mas 80% do gosto dos alimentos que identificamos, na verdade, é percebido pelo olfato. E é por isso que os alimentos ficam sem gosto quando o nosso nariz está congesto. O nariz é a parte mais proeminente da face humana. Ele possui partes internas e externas. Se a aparência da parte externa é certamente muito importante, além da estética, o nariz externo também funciona para proteger o nariz interno e permitir a entrada de ar. A parte interna do nariz é chamada de cavidade nasal. Ela está no olfato e fala e o paladar. A cavidade nasal, na realidade, são duas cavidades paralelas que se estendem das narinas até a faringe e estão separadas uma da outra por uma parede cartilaginosa. Em seu interior existem dobras chamadas conchas nasais, que têm a função de fazer o ar rotacionar. No teto das fossas nasais existem células sensoriais e é responsável pelo sentido do olfato. Normalmente, essas cavidades são preenchidas de ar. E quando você tem um resfriado ou sinusite, a cavidade óssea pode ser preenchida de muco e pus. Muitas vezes ficam obstruídas e causam sintomas. A cavidade nasal e os seios paranasais têm várias funções. Ajuda a filtrar o ar que respiramos, aquecer e umidificar o ar que chegará aos pulmões, dá ressonância à voz, alivia o peso do crânio e fornece a estrutura óssea para o rosto e os olhos. Os seios paranasais são cavidade ou túneis pequenos. Eles são denominados paranasais porque estão localizados em torno ou próximo do nariz. A cavidade nasal se abre para uma rede de seios, que são os seios maxilares, que estão na área da face abaixo dos olhos e de cada lado do nariz. Os seios frontais, localizados acima da parte interna da cavidade ocular e a área das sobrancelhas. Seios esfenoides, situado atrás do nariz e entre os olhos. E seios etemoidais, composto por muitos seios similares e a uma peneira formada de ossos finos e mucosa. Estão localizados acima do nariz e entre os olhos. E a cavidade nasal e os seios paranasais têm várias funções, que são aquilo que eu falei, de ajudar a filtrar o ar que respiramos e aquecer e
e da ressonância voz. E a cavidade nasal e os seios paranasais são revestidos por uma camada de muco, que são denominada por mucosa, e a mucosa tem vários tipos de células, que são células nervosas, que são responsáveis pelo olfato, células do sistema vascular, células de suporte e células que combatem as infecções, que são parte do sistema imunológico, as células glandulares, similares às células das glândulas salivares, que produzem muco e outras secreções. As células da cavidade nasal e seios paranasais incluem ossos e células cartilaginosas, que também podem se tornar cancerosas. Oi, professora, meu nome é Juliana Simonassi e eu vou falar um pouco sobre os seios paranasais e curiosidades do sistema olfativo. Seios paranasais, seios faciais ou seios perinasais são espaços preenchidos de ar localizado no interior dos ossos do crânio e face, que se comunicam com a cavidade nasal. Seios maxilares. Os seios maxilares são os maiores de todos os seios paranasais. Eles possuem paredes finas que são frequentemente penetradas pelas raízes longas dos dentes maxilares posteriores. A borda superior deste seio é a órbita óssea. A inferior é o osso maxilar alveolar e as raízes dos dentes correspondentes. A borda medial é constituída da cavidade nasal e as bordas lateral e anterior são limitadas pelo osso malar. Posteriormente, existem dois espaços anatômicos conhecidos como fossa pterogopalatina e fossa infratemporal. Seios frontais. Anteriormente, os seios frontais são contidos pela fronte e pelos arcos superciliares, superiormente e posteriormente pela fossa craniana anterior e inferiormente pela órbita óssea. Os seios etimoidais anteriores e a cavidade nasal. Medialmente, os seios se relacionam um com o outro separados pela linha média. Este par de seios possui um formato irregular quando comparados um ao outro e não estão desenvolvidos ao nascimento. Eles atingem sua dimensão máxima e forma final por volta dos 7 ou 8 anos de idade. Seios esfenoidais. Os mais posteriores de todos os seios da cabeça. Os seios esfenoidais são grandes e irregulares da mesma forma que seu septo, que é constituído pelo osso esfenoide. Lateralmente, um seio cavernoso existe, sendo parte da fossa craniana média e também a artéria carótida do nervo 3, 4, 5, 1 e 5, 2 e 5 e 3 podem ser encontrados. A parede anterior separa este par de seios da cavidade nasal e da fossa hipofissária, da glândula hipófise e do quiasma óptico superiormente da nasofaringe e do canal pterogoide inferiormente. A parede anterior separa este par de seios da cavidade nasal e da fossa hipofisária. Seios etimoidais. Superiormente aos seios etimoidais encontra-se a fossa craniana anterior e o osso frontal. Lateralmente podemos observar as órbitas, enquanto a cavidade nasal está situada medialmente. Os seios etimoidais são únicos, uma vez que eles são os únicos seios paranasais que são mais complexos do que uma única cavidade. De cada lado da linha média, um número entre 3 a 18 células aéreas etimoidais podem se agrupar. Essas células aéreas são seios menores individuais agrupados em conjunto para formar um seio maior que envolve o meatos nasais anterior, médio e posterior. Agora algumas curiosidades. 1. Recém-nascidos identificam a mãe já na primeira semana. 2. Todas as pessoas têm um cheiro próprio. 3. Metade do sabor que sentimos vem do cheiro. E 4. O olfato estimula a memória. É isso. Boa noite, professora. Meu nome é Bárbara e eu vou explicar sobre o nervo olfatório e o bulbo olfatório.
O nervo olfatório é um nervo sensitivo que transmite impulsos relacionados ao olfato. E qual é a função? Bom, nas cavidades nasais estão presentes as estruturas responsáveis pelo olfato. O sentido do olfato é causado pelo estímulo do epitélio olfatório, que se localiza no teto das cavidades nasais, como podemos ver aqui na imagem. Eles são formados por células nervosas especializadas que possuem extensões sensíveis, os cílios olfatórios, mergulhada na camada do muco que recobre as cavidades nasais. As moléculas espalhadas no ar se difundem no muco e atingem os prolongamentos sensoriais, gerando assim impulsos nervosos que são levados até o corpo celular da célula olfatória. Esses impulsos nervosos chegam até as fibras olfativas, que compartilham com o bulbo olfatório, que são transportados até uma região do cérebro pelos nervos olfativos. E lá esses impulsos nervosos são decifrados e temos assim o conceito de cheiro. Bom, agora eu vou explicar sobre o bulbo olfatório. Bom, ele é uma área olfatória primária do cérebro. Ao captar um cheiro, as células receptoras enviam sinais elétricos para os glomérulos, que se localizam no bulbo olfatório. E qual é a função? No bulbo olfatório, os neurônios realizam sinapses. Sinapses são neurotransmissores que são mediadores químicos, e eles permitem transmitir o impulso nervoso de um neurônio ao outro. Com as células mitrais nos glomérulos, um grupo de neurônios do bulbo olfatório que apresentam diferentes padrões de ativação nos ajudam a distinguir diferentes moléculas de cheiro. Após a informação ser processada pelo glomérulo do bulbo, ela é transmitida para diferentes regiões do cérebro. O bulbo olfatório é constituído por camadas, que podem ser distinguidas de acordo com o tipo de célula. Temos 5 tipos de camada. A camada glomerular, que são encontrados os glomérulos, e a sinapse é produzida de acordo com o estímulo percebido. Os glomérulos são agrupados para que os cheiros semelhantes sejam detectados por grupos neurais específicos. Temos a camada plexiforme externa. Nesta camada são encontrados os interneurônios, conectado neurônios entre si e possibilitando o processo de inibição lateral. Temos também a camada celular mitral, que são células que transmitirão as informações do olfato para as outras estruturas conectadas ao bulbo. Assim, é nessa camada que as células recebem as informações dos receptores. Temos também a camada plexiforme interna. Nela são encontrados os axônios das células tufadas e mitrais. Nessa camada, as informações captadas são retransmitidas. E a quinta é a camada celular granular, que é a camada mais profunda. É constituída por células granulares que auxiliam as células mitrais e as conectam com os dendritos. Nessa foto, está especificando bem a localização de cada um e onde ficam os cílios e todas as camadas. E essa foi a minha parte do trabalho. Oi, professora, meu nome é Henrico, tudo bem? Eu vou falar um pouco sobre o ósseo faríngeo da tuba auditiva e sobre as tonsilas faríngeas. E para começar, eu vou começar falando sobre o ósseo. Ele fica localizado na parede nasal da faringe. Ele é uma abertura em fenda que marca a desembocadura da tuba auditiva, nessa porção da faringe. A tuba auditiva comunica a parte nasal da faringe com a parte tipânica da orelha média, que fica situada no osso temporal. Deste modo, ela iguala as pressões do ar externo e aquele contido na cavidade tipânica. Mas, por outro lado, essa comunicação explica como as infecções da faringe podem propagar-se na orelha média. O ósseo faríngeo da tuba auditiva está limitado superiormente por uma elevação em forma de meia-lua, que é bem nítida, denominada touro tubário, produzido pela cartilagem da tuba revestida de mucosa. E agora, como eu tinha dito anteriormente, eu vou falar sobre as tonsilas faríngeas.
Não sei se essa foto vai estar muito boa para ver, mas é isso. Elas ficam localizadas atrás das cavidades nasais e acima do palato mole. Elas produzem anticorpos e também fazem parte do sistema imunológico, ajudando na defesa do organismo contra a invasão de agentes estranhos. É isso aí, professora. Esse foi nosso trabalho sobre olfato. Quem gostou já vai deixando o like. Não esquece de se inscrever no canal. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que a Juliana Simonassi vai responder. É isso, galera. Tchau, fui.